E aí, pessoal, tranquilidade total? Hoje, parte 2 do governo do nosso camarada Arthur Bernardes. Falamos na aula passada das dificuldades para ele poder assumir o governo. Como que o movimento tenentista pressionava o governo do Arthur Bernardes. A questão das cartas falsas que tentaram evitar que o Arthur Bernardes vencesse a eleição, mas acabou não dando em nada, ele assumiu o governo e para poder lidar com a oposição forte que tinha o governo dele, ele vai governar em estado de sítio, com plenos poderes para poder aprovar o que ele quiser e, é claro, limitar a ampliação da oposição. E uma das primeiras coisas que ele faz na época, para tentar barrar o avanço do movimento tenentista, operário, qualquer um que fosse, foi uma reforma constitucional. A primeira coisa que ele faz é restringir os direitos individuais. Então a ideia de você poder se pronunciar publicamente, criticar o governo, ter direito de escolha política, se lançar enquanto candidato, enquanto partido, tudo isso vai depender. A como? Se forem artigos ou publicações ofensivas ao governo, não existirão e você poderá ser processado sem ter o direito de responder o processo em liberdade, que é limitar o uso de habeas corpus. O que é isso? O governo fala o seguinte, e a lei fala isso hoje. Se você cometer um crime e você não for preso em flagrante delito, você pode fazer o quê? A justiça induz você, foge. Daqui a 2 dias você se apresenta com o seu advogado já vai levar um pedido de habeas corpus, o delegado ou o juiz vai dar a fiança, você paga e responde ele livre. Agora o cara está falando o seguinte, não acha que você é militar, não acha porque você é tenente, não acha porque você é um político de oposição que você vai poder criticar o governo e ter direito de responder o processo em liberdade, não. Em qualquer situação que envolvesse críticas ao governo ou tentativas de derrubar o governo, o direito de habeas corpus, que é responder o processo em liberdade, não existirá. A ideia de você poder se pronunciar publicamente e criticar o governo não existirá. Então foram medidas aprovadas na tentativa de endurecer o regime e evitar que a oposição ao governo crescesse. Só que não vai adiantar. Não? Não. Porque nós vamos ter, por exemplo, em 1923, uma tentativa de golpe dos tenentes lá no Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Gaúcha. Lá, não só derrubar o governo, mas retirar o camarada que havia sido reeleito já 5 vezes, o Borges de Medeiros. A tentativa foi frustrada. Uma outra tentativa de golpe tenentista aconteceu em São Paulo. Os tenentes também tentaram derrubar o governo lá e acabaram não conseguindo. E aí aconteceu o quê? A coluna gaúcha, que tentou dar um golpe, não conseguiu. A coluna paulista, que tentou dar um golpe, não conseguiu. Essas 2 colunas fugiram e acabaram se fundindo. A fusão dessas colunas, gaúcha e paulista, sob a liderança do tenente Luiz Carlos Prestes, vai dar origem à coluna Prestes, beleza? Inicialmente chamado de coluna Fênix e depois coluna Prestes por causa do destaque do Luiz Carlos Prestes nesse processo. A coluna Prestes, ela está no Guinness Book. Por quê? Porque foi uma coluna, meu velho, que percorreu nada mais, nada menos do que aproximadamente 25 mil quilômetros a pé no território brasileiro. Se você pegar caras que andaram muito, você vai ter, por exemplo, Mahatma Gandhi fez a Marcha do Sal, 1.400 quilômetros mais ou menos. O Mao Tse Tung fez a Longa Marcha, 10 mil quilômetros. Esse cara aqui, velho, fez 25 mil quilômetros, enfiou os 2 no bolso, sobrou troco ainda. Aí você fala, mas o que era a ideia do Luiz Carlos Prestes? O que vai ser essa coluna Prestes? Esse aqui é o Luiz Carlos Prestes e esse aqui é alguns dos tenentes que estavam apoiando o movimento dele na época. Observa no mapinha a quantidade de território que esses caras vão percorrer. A coluna Prestes, ela servia para quê? O Luiz Carlos Prestes sacou o seguinte, só tenente para poder derrubar o governo não vai dar certo. A gente precisa de contar com o apoio do povo. E o Prestes imaginava que o povo só não apoiava o movimento tenentista para derrubar a República Velha porque o povo não sabia o que estava acontecendo. Se o povo soubesse da fraude, da corrupção, dos desvios de verba e tudo mais que estava acontecendo na política brasileira, dos privilégios, o povo iria ficar puto, iria apoiar os tenentes, meu velho, e iria derrubar o governo. Então a ideia era fazer o quê? Percorrer a maior quantidade de cidades possíveis para poder informar a população do que estava rolando na expectativa de conquistar o apoio do povo. Então a ideia era criticar a falta de democracia, as fraudes eleitorais, a concentração de poder nas mãos de uma elite agrária e, é claro, a exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, além da defesa de direitos trabalhistas e de novas liberdades que poderiam vir a existir, como ampliação de participação política, voto secreto, direitos conquistados para todos os trabalhadores e tudo mais. Na época, qual que era a ideia então? Percorrer o território, informando a população. A ideia era implantar o voto secreto e o ensino fundamental como algo obrigatório para poder fazer o povo evoluir e acabar com a miséria e com a injustiça social. É claro que as ideias são muito boas. Quem não quer acabar com a injustiça social, com a fome e com a miséria? Quem não quer
moralizar as eleições, para você confiar um pouco mais. Quem não quer, meu velho, eliminar as fraudes e a corrupção eleitoral? Quem não quer escolarizar a população? Pelo menos boa parte de nós estamos pensando que isso seja o que deveria ser correto. Mas para boa parte de quem exerce o governo, isso não são medidas que seriam toleradas, nessa época, de forma alguma. E aí, a coluna chegou a percorrer mais de 25 mil quilômetros, ou aproximadamente 25 mil quilômetros, depende de qual historiador vai colocar. Chegou a ter, meu velho, mais de 1.400 pessoas. Foi atacada por cangaceiro, por tropa do governo, por tropa de fazendeiro, nunca perdeu um combate. E, é claro, conversava com as pessoas, fazia a propaganda contra o governo, mostrava as injustiças e defendia as reformas políticas e sociais. Só que acabou acontecendo, depois de percorrer mais de 11 estados, a coluna não deu certo. Ah, por que não deu certo? Primeiro, por um motivo central. Não adianta você tentar conversar de um assunto que o povo não tem base para conversar com você. Como que eu vou falar sobre corrupção, sobre o que estava acontecendo no mundo político, sendo que o povo nem sabia o que era isso? O camarada começava a falar assim, o Brasil é dominado pela corrupção. Aí o povo, que? Corrupção? Que nome bonito, vou pôr no meu filho. Então não tem jeito de você começar a conversar com o povo sobre questões políticas se ele não tem um mínimo de conhecimento político para poder dialogar com você. Por isso que eu estava falando em aulas passadas da ideia dos nossos políticos em despolitizar a população. Aquele bom e velho e retardado ditado que fala que política, religião e futebol não se discute. Eu já falei aqui em outras aulas que são justamente os 3 setores de maior decadência nossa ultimamente. Futebol não precisa de falar nada. Religião, cada hora surge um, meu velho, mais fanático e mais radical, dando pedrada na cabeça de menina de 11 anos, porque estava saindo de um terreiro de candomblé. Me ajuda? Cada um tem a religiosidade dele, tem que ter respeito. E política? Nossa mãe, desde que o Brasil é Brasil, é um mar de lamas, meu velho. De lama e lama com força. Então por que não discutir esses 3 assuntos? Discutir não é dar porrada. Discutir é você poder ouvir, pesar, ver o que é melhor e ter aquele ponto de vista seu. Não é ficar falando assim que eu vou dar porrada ou isso eu não aceito aquele outro, não. É isso que os caras querem que nós façamos, que não discutimos esses assuntos, que tratamos como tabu, que é claro, quanto menos se discute, mais facilmente manipulado e dominado vai ser. E aí, ele percorreu 11 estados na expectativa de conquistar o apoio popular, não adiantou, porque o povo não sabia o que estava acontecendo. E é claro, cá para nós, percorrer quase 25 mil quilômetros a pé é algo muito desgastante. Só não morreram todos, porque uma parte acabou se refugiando na Bolívia e uma outra parte acabou se refugiando no Paraguai. Mas foi bom porque, na época, o Luiz Carlos Prestes acabou tendo uma outra ideia. Não adianta eu tentar convencer o povo se eu não tiver uma ideologia que o povo abrace. E aí, na época, como eu disse, o movimento tenentista vai acabar perdendo força quando Getúlio Vargas chegar, porque o Getúlio vai nomear muitos interventores que eram tenentes para governar os estados. Na época, ele foi para a Bolívia e começou a estudar o marxismo lá. Da Bolívia, ele começa a entender que o marxismo seria uma ideologia que poderia alavancar o movimento tenentista e conquistar o apoio popular. De lá ele foi para a União Soviética e só voltou para o Brasil depois com a Olga Benário, já durante a Era Vargas, que também nós vamos ver o Luiz Carlos Prestes na Era Vargas, a Olga Benário, a ANL e tudo mais. E, a partir daqui, ele ganha o apelido de Cavaleiro da Esperança por causa das tentativas sucessivas de conseguir modificar o país que ele vai fazer ao longo da sua vida, beleza? Um outro líder importante vai ser o Miguel Costa, mas nem chega perto do nosso camarada Luiz Carlos Prestes. Não deu certo a coluna, mas o movimento tenentista e ideologia vai se propagar um pouco mais à frente através de representação política, principalmente de tendência esquerdista. Encerra aqui esse governo e até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar do último governo da República Velha, o nosso camarada Washington Luiz. Até lá, senhores e senhoras. Beijo para vocês. Tchau.